Vamos ver. Ai, já tá gravando. Olá, gente, tudo bem? Eu vou vir aqui trazer mais uma reflexão e pegue a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 16. E tá falando assim: aqui tá tendo uma guerra, né? Vai ter uma guerra e esse profeta tá falando tudo isso. Eu quero que vocês entendam aqui os sentimentos que ele tá passando, que ele tá passando de forma dentro dele, no coração dele. Ele diz: estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Você vê aqui que ele tá com medo, ele tá passando um terror, uma coisa que tá acontecendo e ele tá muito preocupado com isso, ele tá em situação de terror. Mas aí continua: esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. E ele fala que ele vai esperar em silêncio. Como o silêncio é importante. Quando você estiver em situação de terror, em situação de ansiedade, em situação de depressão, uma situação que está te acabando com você, fique em silêncio. Silencie a sua mente e as coisas que você está pensando. Fique em silêncio. Aquiete a sua alma, entende? É isso que ele está falando. Ele ficou em silêncio. E aí ele continua: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Ele está falando que mesmo que acontecer tudo isso que ele está pensando, que é uma probabilidade forte que aconteça, mesmo que acontecer tudo isso, mesmo que nada dê certo, ainda assim ele se alegrará no Senhor e exultará no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. A força não vem dele. Ele passa por todos esses problemas porque a força não é dele. Ele tem consciência que a força é de Deus. Toda a nossa força, quando você pede para Deus te dar força, a força não é de você. Acabou, não é sua. A força vem de Deus. E quando Deus dá a força aos seus filhos, eles passam por qualquer coisa. E passam até de forma exemplar para outras pessoas que não creem. Às vezes você vê alguém passando uma coisa terrível e você fala: nossa, como é que ela consegue? Porque ela tem Deus. Deus dá uma força sobrenatural para os seus filhos quando eles pedem essa força. E ele termina falando: ele tornará meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Deus dá a ele força e torna ele como uma corça, para que ele possa andar em lugares altos. Você vê que aqui começa ele triste, ele mal, ele em terror, ele em situação de ansiedade. E aí ele faz um silêncio, aquieta a alma dele, espera em Deus. E aí Deus dá a ele força. E aí ele consegue passar e ele diz: ainda que aconteça tudo isso, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não tenha nada, que eu não consiga nada, eu ainda me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha força. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente estiver passando por situações difíceis, situações de ansiedade, de depressão, de coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, as várias probabilidades que pode acontecer na nossa vida, as várias coisas que podem acontecer, que pode até ter sim um fundamento. Ainda assim você tem que se alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da sua força. Ele pode dar força a você de forma que você passe por qualquer coisa. Não existe obstáculos na sua frente para quem crê em Deus, mesmo aqui e fora dessa vida, porque Ele é um Deus que não tem, Ele é um Deus vivo. Para Ele não existe morte nem vida. Para ele é um espírito, entende? Ele vê nós assim também. Então, ainda que dê tudo errado, ainda que não saia do jeito que você está pensando, ainda que os seus planos não saiam do jeito que você está pensando que tem que sair, ainda assim você vai se alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da sua força. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e ouçam uma música chamada Todavia Me Alegrarei. Essa música tem a ver com esse versículo e faz todo sentido aqui com tudo que eu li. Um beijo pra vocês e até mais.